Esta é a nossa casa. Como podem ver, sua superfície é composta por 70% de água. Mas isso, nós já sabíamos. O que muitos não sabem é que dentre esta imensa quantidade de água, apenas 2,5% é composta de água doce. Ou seja, um dos elementos mais importantes para a vida terrestre. E a maior parte dela está bem aqui no Brasil, que detém 6.950 km³ desta água, que está localizada na Amazônia. O rio Amazonas e seus afluentes correspondem a 1/5 de toda essa água do mundo. Quando pensamos na água presente no nosso planeta, é bastante comum considerarmos somente a parte que está em estado líquido. Contudo, ela também está presente no estado gasoso, do vapor que ocorre na atmosfera, e no estado sólido, como nas geleiras e calotas polares. Essas variações existem porque a água nunca está completamente parada, já que faz parte de um ciclo cujas etapas estão acontecendo o tempo inteiro e, assim, garantem o fornecimento que os seres vivos precisam para realizar suas atividades biológicas. Entretanto, de acordo com alguns levantamentos, mais de 3,6 bilhões de metros cúbicos desta valiosa água são desperdiçados anualmente somente no Brasil. Mas como podemos jogar fora algo tão importante e vital para todos os seres vivos? A resposta para esta pergunta está em nossas ações, está em como usamos esta água, muitas vezes para fins próprios e egoístas, ignorando sua importância e o fato que um dia ela pode acabar. Assim, precisamos compreender melhor como este desperdício acontece e como evitá-lo. Devemos começar dentro de nossas casas e expandir para o mundo. E hoje, existe um grande questionamento quanto ao uso excessivo de água, por parte dos produtores agrícolas brasileiros, que para garantir suas produções recordes, construíram imensos barramentos de água, onde se acumulam todos os anos, milhões e milhões de metros cúbicos de água. Para fazerem uso desta água eles necessitam de imensos equipamentos de irrigação que atualmente já ultrapassam 1 quilômetro de extensão. Será isso mesmo um abuso recorrente? Ou isso é apenas uma confusão criada pela falta de informação? E para sanar essa dúvida, vamos dar um pulo até nossa terra natal que hoje é uma referência do agro no Brasil e conferir como as coisas funcionam por lá. A água é tudo para a vida. A vida começou na Terra e onde não tem água não há vida. Para todo tipo de ser vivo não existe vida sem água. Todo ser vivo, pessoas, plantas, animais, o bem precioso dele para mantê-lo vivo, os micro-organismos, todos são dependentes da água. Né? A água é vida. Sem a água, eu acho que não teria nada. Não teria comida, não teria o ser vivo, não teria a vida. A água é vida, né? Se nós não tivermos água, nós não teremos vida, né?
Então, a água é muito importante, é uma das principais fontes, né? E ela tem que ser preservada e tem que ter o respeito à devida importância que ela tem na nossa vida, na vida do meio ambiente, no mundo, né? A água, de modo geral, na minha opinião, a água é vida. Sem água não tem como rodar nada. A humanidade não cresceria, não ia ter esse desenvolvimento. Bom, para mim a água é um recurso natural essencial para a vida humana, né? Tanto para a parte física, biológica, química, né? Sem água a gente não tem qualquer tipo de sobrevivência, desde as bactérias até o ser humano em si, né? A água está na composição dos alimentos, a água é essencial justamente para a vida humana. Então, sem a água, realmente, a gente não tem qualquer tipo de vida existente aqui no nosso planeta. Tanto é que a primeira coisa que se procura em outros planetas é se existe água. Se existe água, é possível vida. Se não existe água, está encerrado. Uma nascente, ela cria o manancial, é dela que brota o manancial, que por sua vez, ela vai desaguar numa bacia hidrográfica. Bom, lá na fazenda nós temos 8 nascentes, todas protegidas acima do que a lei estipula. Né? As nossas propriedades aí estão incluindo, eu vou pegar a região aqui que é em volta de Brasília, né? Que é a região que a gente mais irriga, né? Devemos ter aí umas 50 nascentes d'água. Antes era uma vegetação nativa, em muitos locais apenas capim, que quando eu cheguei, que já são 38 anos atrás, e a água corria direto para as nascentes. 35 anos atrás, eu que fui um dos primeiros a chegar da nossa família, né? A gente via, mesmo no cerrado, essas nascentes poucos protegidas, que é uma vegetação rala, uma campina, então tinha um olho d'água na campina. E o que nós fizemos? Nós já aumentamos mais a população de árvore. Árvores de pequeno porte, árvores de grande porte, para reflorestar em volta. A gente preservar mais para ver se dá mais vida no local. Minha propriedade, ela tem uma principal, umas veredas principal, mas tem vários afluentezinhos nelas que vai encorpando ela. A nossa região é muito rica em água. Com estruturas que preservam e estimulam a recarga dela mais do que quando era natural. A gente tem vários trabalhos com plantas de cobertura, com manejo de solo, que essas nascentes têm uma recarga maior do que quando era natural. Através de curvas de nível, de terraços, de controle de possíveis erosões ou outros fatores que pudessem prejudicar as nascentes, a gente eliminou e preservou, vegetou, acumulou plantas para que elas ficassem mais saudáveis e a água mais pura. Há uns anos atrás, tinha-se gado, pecuária em cima, que era muito extrativismo na época, quando nós chegamos aqui. Então, muitas propriedades que nós adquirimos, tinha pecuária, o gado em cima de nascente. A gente viu muito isso. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente faz o acompanhamento da parte da degradação. A gente faz a parte somente da APP, da Área de Preservação Ambiental, que é competência municipal. O que a gente tem muito de nascente degradada são principalmente em pequenas propriedades que o pessoal gosta de botar muito gado próximo, aí tem aquele pisoteio, né? Os animais acabam pisoteando ali toda a área de preservação da nascente. Não se existe mais. Gado nosso em cima de reserva não tem. Nem beirar reserva, nem beirar água nascente. Então isso melhorou, contribuiu. A Secretaria do Meio Ambiente ainda encontra algumas nascentes degradadas, poucas, mas a gente ainda tem, né, algumas ocorrências. A nascente que a gente mais tem preocupação hoje é a do arrojado, né? Que é uma nascente que ela está bem no meio da zona urbana mesmo, tem toda já uma edificação em volta dessa nascente. No leito do rio a gente vê muitos pontos que estão bem degradadas, e também o arrojado recebe os efluentes da ET, depois da pista ali,
já no final do Aguajade. Então, é um recurso hídrico aqui presente, né, dentro da zona urbana, que a Secretaria tem o maior cuidado, justamente por conta de toda essa degradação ao longo dos anos, né, que tem nesse recurso hídrico, e também a carga orgânica que ela acaba recebendo por conta do tratamento dos esgotos. Eu já vi, nessa caminhada nossa que nós já tivemos aí, o andar dos 35 anos, eu já vi muito, não aqui em Cristalina, mas nessas propriedades mais longas que a gente andou visitando e vendo, dreno perto de nascente, isso nós já vimos, sim. Eu considero uma agressão ambiental abrir e ter desmatamento nas APP. Eu acho isso uma agressão que depois não conserta mais, entendeu? É um negócio muito agressivo, seria você estragar o que você tem de melhor na propriedade. E eu acredito que pouquíssimos produtores hoje, que eu nem conheço aqui de roda de mim, que fazem esse tipo de situação. Porque aquilo ali, todo produtor que é produtor, é agricultor há muitos anos, ele sabe que é a mesma coisa que ele está se matando. Você agredir uma área de água, uma nascente, aquilo ali, para qualquer produtor, onde qualquer propriedade você chegar, o agricultor não vai deixar você nem se brincar, nem ir lá perto para mexer, ou para andar, ou para... Ninguém, todo mundo sabe onde tem as nascentes na fazenda. Lá você não vai com trator, você não vai com maquinário, aquilo é vida. E não é só eu que penso assim. Você pode falar com 10, 20, 30 produtor, o que ele vai mais preservar na fazenda dele é a água. Eu, assim, com o conhecimento que eu tenho, né, eu acho que hoje as pessoas estão muito conscientes quanto à preservação das nascentes. As regiões onde eu ando, onde eu conheço, as nascentes estão muito bem preservadas. Hoje a gente tem convicção de que as nascentes estão mais saudáveis, mais ativas do que no passado. Hoje não entra animais em volta das nascentes. Elas estão preservadas e protegidas. Esse acompanhamento ele é feito mediante as fiscalizações ou vistorias técnicas para a liberação de algum licenciamento, algum outro documento referente a uma atividade, né? Nós não temos hoje um acompanhamento periódico das nascentes, visto que a gente tem um número gigantesco de nascentes, o município também ele é muito grande na sua extensão territorial, né? Então, a gente consegue fazer algumas fiscalizações, principalmente quando surgem algumas denúncias, né? A gente tem muito conflito de vizinhos pelo uso da água de nascentes, propriedades rurais. Eu acho fundamental não chegar perto delas, deixar elas o mais natural possível. Temos que manter a distância, uma distância boa, se possível até um pouco mais que a legislação permite, porque eu considero a água, sem ela inviabilizaria a propriedade, a fazenda. É um bem que você tem que preservar, é um bem que faz parte da propriedade. E se você não cuidar, você além de perder em vários aspectos, você perde em tudo se você não cuidar da água. É um recurso natural, né? Que não é de propriedade de nenhum particular, né? Então, é um bem público do município, do estado, da União, né? E os proprietários rurais não são proprietários dessa água. Eles só podem usar. E o que acontece muito são alguns proprietários rurais que acabam fazendo uma interrupção do curso natural da água, não deixando que todos os usuários, né, os múltiplos usuários ali dentro daquele recurso hídrico, daquela bacia, tenham acesso a essa água. No início, a gente até aumentou o número de nascentes. Nós não tínhamos tudo dessa. Com esse trabalho feito ao longo de toda a propriedade, na encosta, a recarga de água foi maior e com isso nós conseguimos aumentar o volume de água. Hoje, pega a região nossa de Cristalina, nos entornos, os produtores mais conscientes
que é uma região que irriga muito. Então, para onde que a gente anda, a gente já nota uma diferença. Você vê as nascentes mais preservadas, as beiras de rio mais preservadas, o pessoal não encosta. E assim encostou, tentou se acertar, que ninguém é perfeito. Muitos produtores que não tinha 30 anos atrás a noção de uma água, de uma umidade, ele relocou, plantou vegetação no local. Então a gente vê que o produtor da região é um produtor mais seguro nesse sentido. Quem preserva as suas nascentes, que são as suas áreas de preservação nascente, que são os mananciais, aonde encontra-se as águas na propriedade rural, ele tem solo fértil, produtivo. Então, o homem hoje, ele é consciente que se ele não preservar a nascente, ele não vai ter água ruim, não. Os filhos deles talvez terão água, mas os netos não, né? Então, a gente precisa cuidar mais, mas já temos muitas nascentes bem cuidadas, bem preservadas. A Secretaria de Meio Ambiente tem uma lei de proteção e cadastramento das nascentes do município, onde o produtor rural, principalmente aqueles pequenos agricultores, podem procurar a Secretaria para uma vistoria técnica. A Secretaria vai olhar qual é a condição dessa nascente, qual o tipo de recuperação que essa nascente está, né, precisando, e vai subsidiar toda essa recuperação. Então, muda, se for necessário cercamento e outras ações que possam vir, né, a serem interesse ali na área para que essa nascente realmente seja recuperada e preservada. Falar de cerrado, né? É um importante bioma e da fitofisionomia da terra, do nosso território brasileiro. O cerrado é o berço das águas, importante para a nossa sobrevivência. E na questão do desmatamento do cerrado, nós temos que repensar em nossas atitudes. Se voltarmos lá atrás, em 1970, quando Brasília tornou-se a capital da República e simplesmente era uma capital no ermo de meu Deus, no centro do cerrado, o que aconteceu? O próprio governo, para valorizar Brasília chegando para o centro do cerrado, ele incentivou o desmatamento. E esse cerrado que eu enxerguei ao longo dos anos atrás, era um cerrado queimado. Isso aqui, fogo comia, queimava tudo. O microclima pesado, queimava muito. O produtor não queimava, não botava fogo, sim, mas a descarga elétrica queimava. Na época da seca, queimava. Aí os produtores faziam o quê? Eles botavam o gado para baixar o facho no cerrado. Mas o gado dentro do cerrado. Até mesmo a autoridade dizia que aquela vegetação não servia para nada, que era terra de ninguém, que só não estava poeira, no que é uma inverdade. Né? O cerrado tem riquezas da nossa biodiversidade e espécies endêmicas que só existem no cerrado. E em algumas regiões, essas espécies endêmicas só existem naquele lugar. Não tem como negar. Foi aberto muita área no cerrado. Sim, o município de Cristalina tem vários focos de desmatamento e eles são monitorados via sistemas de geoprocessamento, que a gente chama de georreferenciamento, que são as imagens de satélite. A gente tem conhecimento de todos os alertas de desmatamento no município. Então, as nossas propriedades hoje já são propriedades abertas. Já adquirimos propriedades que era eucalipto, não era nem cerrado. Mas isso aí só foi aberto porque as pessoas precisam se alimentar. Se vocês não precisassem se alimentar, não tinha por que abrir área. Todos nós somos consumidores. Poucos produzem e muitos consomem. E quando a gente fala em preservar, não adianta falar, vou preservar o solo em 100%, as águas são intocáveis nos mananciais. Isso é uma irrealidade. Meio ambiente, natureza não precisa de hipocrisia. O meio ambiente precisa de pessoas sérias, precisam de pessoas comprometidas
que tem o entendimento, o que se deve fazer, o que se pode fazer. E eu sou totalmente a favor de produzir em todo e qualquer setores, no industrial, no comercial, da agricultura, da pecuária. Sou totalmente a favor, desde que seja responsável, desde que tenha compromisso com a biodiversidade. Quando eu cheguei aqui no final dos anos 80, se produzia 30 sacos, 1.800 quilos de soja. Vamos exemplificar, para não ficar falando de muitas culturas, vamos atentar na soja, que é muito visada. Então a gente produzia 25, 30, 1.500, 1.800 quilos de soja por hectare. Hoje a técnica evoluiu, a gente melhorou tudo e hoje nós produzimos 100 sacas, 6.000 quilos de soja por hectare. Ficando alguns aí 70, 80, 100 sacas, existe casos que você produz até mais. Bom, a Secretaria do Meio Ambiente, a partir de denúncias ou constatações de supressões irregulares, tá? Do nosso cerrado, ela vai ao local, faz a vistoria e a gente faz todo o processo administrativo referente a esse desmatamento. Passa pela parte de autos de infração, que são as multas, né, referentes à área suprimida, o embargo e os outros meios que a Secretaria achar viável, né, encaminhamento para o Ministério Público, Polícia Civil, para que o causador, né, do desmatamento, o proprietário responsável pelo desmatamento, realmente pague pelas infrações cometidas. É muito prejudicial, né? A gente precisa do alimento, mas a gente tem que cuidar também do meio ambiente, da nossa vida, né? Que tudo isso daí é vida. E o que nós podemos ver? Embora eu tenha falado outrora que houve grandes desmatamentos e o solo, esse solo em 51%, e isso são dados do INCRA, né, que a ocupação, o uso de solo do bioma cerrado é 51%, né, da agropecuária, agricultura de irrigada, grandes fábricas, minerações, avanço populacional, isso está tudo dentro dos 51%. Quando as pessoas, né, conversam e perguntam se é possível regenerar uma mata que foi desmatada, sim, existe, né, tecnologia. Primeira coisa, nós temos tecnologia. E o que temos primeiro? O solo é fértil. Aonde que as reservas eram pobres, nós andamos reflorestando com o cerrado, plantamos piqui. Onde foi feitas as barragens, nós compensamos em outras reservas e se plantou também na faixa, na PP da barragem, se plantou 50 metros de mudas nativas. Então nós estamos cuidando do cerrado. Esse é o desmatamento que tem que parar, né? Ele tem que ter um projeto, tem que estar analisado onde vai abrir, onde pode abrir, onde não pode abrir. Nas APPs, para evitar até animais, cachorro, chegar na APP, eu estou estruturando cercas para que os animais fiquem na área deles e os cachorros, algum outro tipo de animal, gado, nada entre lá, cada um fique no seu ambiente tranquilo, sem ser importunado. Além disso, a gente implanta, também faz mudas com frequência, compra mudas. Nesses eventos que eles distribuem mudas, a gente planta essas mudas. A gente já plantou jatobá, que está produzindo, ipê, que já está produzindo, sementes, flores, várias plantas nativas que produzem frustros, então gariroba, gueiroba, né? Então a gente sempre está plantando e estimulando nas áreas de preservação, intensificando principalmente ao longo das represas, intensificando a vegetação. Consciência que precisamos preservar a nossa biodiversidade, que está principalmente no bioma cerrado, as nossas riquezas em questão de minério, em questão de água. Hoje, as nossas áreas são preservadas, nós não deixamos fogo entrar, a gente faz acerto de contenção, nós temos caminhão bombeiro para apagar fogo. E uns anos atrás, quem tinha? Quem fazia? Ainda dá para compensar. Isso é verídico e pode ser visto, mas a primeira coisa que nós temos que fazer
Mudança de atitude é a primeira coisa. Ter responsabilidade. O que eu chamo de correto? Se eu vou replantar uma APP, que é um solo hidromórfico, né? Eu tenho que ter a vegetação própria para as áreas de APP. Se eu vou replantar uma parte de esblatossolo, um solo vermelho, um solo amarelo, um solo laterítico, arenoso, eu tenho que ter as espécies próprias para aquele solo. Se você me perguntar, isso existe? Sim, nós temos canteiros de mudas florestais, pessoas que envolvem nesse processo, que preparam e rustificam essas mudas e ficam próprias para aquele terreno. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem diversas ações focadas principalmente na parte educacional com a população, né? A gente desenvolve ações para o Dia da Água, justamente para a conscientização da preservação. A gente sempre desenvolve uma semana inteira de ações na Semana do Meio Ambiente, que é uma programação bem extensa, que é o carro-chefe da Secretaria. A gente também tem algumas ações de Dia da Árvore, de Setembro Verde, que é contra abandono e maus tratos animais. E a gente tem uma ação, que é a virada ambiental, que ela acontece em âmbito estadual. Os municípios do estado, eles fazem plantio de 1.000 mudas em áreas de preservação permanente. Todo ano, na época da chuva, né, entre novembro e dezembro, e a gente chama de virada ambiental. É uma virada também onde todos os municípios que estejam dispostos fazem esse plantio, o mínimo 1.000 mudas, né? E o município de Critarina já está há 5 anos fazendo esse plantio. Então, a gente já tem aí somadas, só com essa ação, né, 5.000 mudas plantadas em áreas de preservação das nascentes urbanas aqui no nosso município. Nós fazemos a exigência de todos os centros de educação infantil, de todas as escolas, o projeto político-pedagógico. Então, no projeto político-pedagógico, de cada instituição tem um projeto de conservação do meio ambiente e a importância da água. Então, nós começamos de 6 meses até o 9º ano, que é a nossa clientela de alunos. Sim, uma ação excelente que as pessoas, as crianças precisam estar envolvidas nesse processo para dando valor, é aprender a fazer coleta de semente, aprender a coletar as pequenas mudas que vão crescendo, né, nesse solo. Você transporta essas pequenas mudas, né, são as mudas bebês que estão nascendo no cerrado, às margens das galerias, matas de galerias, e vai guardando essas mudas. Para quê? No período chuvoso, todos nós vamos na ação do fazer replantar o cerrado. A educação participa no plantio das mudas, né? É mais comum para nós, assim, no reflorestamento, é ipê, aquele capitão do mato, piqui, que é uma árvore, é um fruto também, né? E o pessoal daqui, todo mundo gosta. Baru. Tem vários tipos, né? Eu tenho plantado árvores nativas para reflorestar. Na minha opinião, quanto mais arvorizado, mais segura a água, entendeu? Onde plantar, os lugares melhores para plantar, né? Quais são as áreas. E também falando muito sobre a preservação daquelas áreas que já são obrigadas, né, a manter o plantio das árvores, né? Então, que sirva de exemplo para plantar mais cerrado, compensar as áreas. Então, eu tenho muitos registros nas nossas propriedades de plantio de piqui, de nativa do cerrado, não é outra vegetação, não. Inclusive nos nossos conteúdos, né, dentro da BNCC. No nosso projeto curricular,
já existe também a disciplina do meio ambiente, da água e a importância. Eles aprendem também tudo sobre o lixo, onde deve ser colocado o lixo, como separar, não jogar no meio ambiente, porque vai trazer consequências. Ela já aprende a fazer o certo, o que é correto, para não atrapalhar, né, os dois, tanto a água quanto o meio ambiente. É feito esse trabalho e muito bem feito, e a gente tem visto que as crianças cobram dos pais, as crianças cobram da comunidade, né? Que a criança, ela leva para dentro de casa aquilo que ela aprende na escola. Então, nós temos muitos bons resultados. Bom, eu acredito que a população cristalinense ainda precisa ter um pouquinho mais de consciência quanto ao uso correto de água. Principalmente nessa época da seca aí, a gente vê o pessoal ainda lavando garagem, com muita água, carro. A gente também tem muito desperdício, vê sempre água correndo, né, nas calçadas. Então, acho que precisaria de um pouquinho mais de consciência e entender que ele faz parte do meio, que se ele desperdiçar futuramente, pode ser que não tenha para ele, né? O que está acontecendo aqui no município. Muitas vezes a gente está ficando sem água, justamente porque a disponibilidade hídrica para abastecimento da zona urbana não está conseguindo atender a população. Usar da forma correta. Entendeu? A área urbana, ela precisa da água, com certeza. A área urbana precisa da água igual nós, agricultor, na fazenda. Entendeu? E hoje tá assim, quase, eu vejo que hoje a população tá mais consciente. Eu não vejo assim um desperdício aleatório que teria que ser combatido. Eu não vejo desse ponto. Eu vejo que nós temos muita água e nós poderíamos ter muito mais água se nós tivermos um pouco mais de investimento. Nas grandes cidades é onde se ocorre o maior desperdício de água. É normal, cidade pequena, cidade grande, você vê água tratada sendo perdida em vazamento, né? Pessoas usando água de maneira inapropriada, desperdiçando água mesmo, não ligando para a torneira aberta, e vai escovar os dentes, a água fica aberta, vai lavar a louça, a água fica aberta, vai lavar uma roupa, não enche a máquina completamente, vai tomar banho, o chuveiro todo o tempo ligado. Agora você imagina que 80%, 90% da população vive numa cidade grande, né? E faz isso que nós falamos todo dia. Então, se você medir o consumo de água de uma cidade, é gigantesco. Então, as pessoas que estão na cidade precisam colaborar e poupar água. A água da cidade vem de muito longe. A água precisa ser poupada. Tudo que tem desperdício, acaba. Toda a atitude que seja degradável vai trazer consequências severas. E ainda nesse planeta Terra, nós almejaremos por uma gota d'água pura, limpa. Quantos somos? Quantos mananciais existem? Quantos estão límpidos? Alguém já parou e pensou? Você, pela sua atitude de jogar resíduos, lixos em todo lugar, não precisa da água? Todo resíduo vai parar numa água. Então a gente também tem problema, né, do desperdício de água. Não é só um problema água e agricultura. A zona urbana, a população também não tem muita consciência do uso correto do recurso hídrico. Existe ainda desperdício de água? Existe. Existe desperdício grande na cidade, na zona urbana, bastante. As pessoas precisam de uma maior consciência em questão e compromisso e responsabilidade. Isso é uma tarefa de todos nós. Nós temos até que visualizar as nossas atitudes e está mostrando isso na mídia, o que a gente está fazendo do desperdício. Abra uma torneira, não fecha. Está faltando água nas estações, a saneável, e nós estamos lavando calçada, estamos deixando a água correr livremente, né, pela cidade. Lava-se carro com água potável, 100% limpa, em vez de da gente reutilizar. Isso é um grave desperdício. Eu acho que nós tivemos tempos piores já.
onde cada dona de casa, onde cada dona de imóvel ligava sua mangueira, desperdiçava água, jogava água. Hoje eu vejo uma grande conscientização dentro do nosso município, começando pelas nossas escolas, né? Com o trabalho, com essa conscientização, a gente vê que as nossas contas de água das instituições, elas diminuíram, né? Então, eu acho que tem, sim, já um grande avanço dentro do nosso município, dentro da zona urbana, quanto à proteção do meio ambiente, a conservação e principalmente a água. A maior tragédia para o agricultor tecnificado é assistir a água correndo superficialmente. A gente faz todos os procedimentos para que a água infiltre no solo e seja reservada dentro do próprio solo. O desperdício de água é onde você usa mal seu potencial da sua propriedade, você usa mal. Você não tem um barramento num lugar adequado, num estudo adequado, que agrediria menos onde você iria construir. O desperdício de água é você deixar ela embora. Na área agrícola, a gente tem feito cada vez mais procedimentos de, como eu falei, infiltrar água, reservar água, proteger a água. E aliado a isso, utilizando culturas que melhor absorvem a água, têm mais resistência, também equipamentos e técnicas que melhorem o uso da água. Que a gente utiliza a água para dejeto, lavar os dejetos da pecuária leiteira. Esses dejetos são filtrados, são separados sólidos, o sólido vai para um composto orgânico e o líquido se reutiliza dosando na irrigação. E também nas fossas sépticas da propriedade também é conduzido para irrigação. A água usada nossa, a gente divide a água de fossa com a água de pia, de chuveiro. Então, a gente dá destinação separadas. A gente utiliza essa água de chuveiro, de pia, de cozinha, e a gente fez um canal e lá a gente plantou bananeiras ao longo desse trecho. Então, essa água não vai para a fossa e ela irriga essas fruteiras. Essas bananeiras, a gente aproveita a fruta para o pessoal que trabalha na fazenda, normalmente. Devolvida ao ambiente, né? Infiltrada no ambiente de maneira adequada, sempre procurando ter plantas para consumo dessa água. Olha, na sede a gente já tem os controles de lavagem, de rampa de lavador de carro. Então já tem as contenção, separador de líquido com graxa. Então tenta separar essa água, que dá para se aproveitar ela também. E eu acho que o maior desperdício hoje nosso é das coberturas dos barracão. Né? Poderia aproveitar mais essas águas. Choveu, a água vai embora. E de forma violenta. Né? Você pega um pavimento, pega uma cidade asfaltada, dá 100 milímetros de chuva, onde que essa chuva vai? Né? Poderia aproveitar essa água. E ela vai de forma de erosão, né? Ela vai dando em catástrofe. Vamos segurar mais, vamos cuidar dessa água. Então eu acho que o maior desperdício é essa chuva pesada que a gente não consegue segurar ela, que ela vai embora para o rio e vai para a usina hidrelétrica e de lá vai para o mar. Já ouvimos bastante, inclusive a mídia bate bastante nessa questão, que o agro é o maior vilão, né, das águas, que os rios estão secando por causa da irrigação. Uma inverdade. Bom, a captação da água pelo agronegócio, ela é uma captação bem grande. Se a gente for olhar, dos múltiplos, é o uso que mais consome a água. Só que também a agricultura é o uso que devolve a água para o meio ambiente, justamente por conta das plantas, né? Então, a planta acaba infiltrando essa água que poderia estar sendo escoada para o lençol novamente. Então, é o uso que mais consome, mas é também o uso que mais retorna essa água para o meio ambiente. O mito, né? Sempre o produtor é visto como vilão aí, né?
o que que eu vejo? Se eu fiz uma barragem, eu reservei a água da chuva, eu não estou tirando a água do leito dela. Então, se tinha uma mina, aumentei, fiz o barramento, joguei no reservatório no pulmão, utilizei essa água da chuva, manteve o lençol freático do pivô, tá verde. A chuva, quando veio, já pegou uma estrutura úmida. Bom, aqui no município de Cristalina também a gente tem as práticas de barramento, né? Hoje o barramento ele é considerado uma prática conservacionista, uma prática sustentável dentro da agricultura, onde que a água da chuva ela é retida, né? Ela não escoa, não atrapalha as degradações nas bocas das APPs, né? Causando algum tipo de erosão, estraga estradas, acarreta sedimentos. Então, hoje a gente entende que os barramentos são, sim, uma prática conservadorista, né? Para que o produtor consiga reter essa água de chuva e que ela não se perca e seja utilizada na irrigação. Você concorda comigo que se chover ela já vai manter mais água para nossa fragua? A terra não está seca. Então aqui nós temos um período seco de 5 meses. Só que se eu irriguei, eu mantive úmido. Não vou falar que eu joguei a água para o lençol freático. Não, mas eu conservei a umidade. E quando veio a chuva, já tem umidade. Já voltou. Então, o microclima região melhorou. Certo? A chuva, se essa água correr para o rio que nem uma louca, eu segurei, reti ela, usei, voltou. Mas ela vai virar água salgada no ar. Ela vai correr para o rio, vai para o mar. Quem vai usar essa água? Vai virar água salgada. Foi embora. Vamos usar a água para cultivar alimento. Alimento mais barato, porque se não tivesse irrigação hoje, o alimento era caro. Né? Então tem um ciclo aí. Tipo assim, nós seguramos a água da chuva, é uma água que não vai embora, que ela poderia, se nós, agricultor, não tivesse segurado essa água, investido, feito barramento, feito reflorestamento em volta dos barramentos e fazer o barramento no ponto certo, no lugar certo, sem afogar as nascentes, essa água não iria estar ali, ela teria ido embora. Então, tipo assim, na chuva, a gente guarda essa água. É tipo você guardar uma coisa para você usar depois. É normal ver um barramento cair? Sim, agosto, setembro ele vai estar embaixo. Mas o nível d'água está se mantendo. Então, na verdade, até o nosso barramento está contribuindo com a vazão do córrego do rio. Eu acho que uma água que poderia ser um pouco mais questionada é se tu pegasse direto de um rio, que está descendo o rio ali o ano todo e você está lá sugando do rio. Aí, de repente, você está baixando alguma coisa do rio. Mas que nem com um barramento, que a nossa região é praticamente 98%, todo mundo investiu e fez a sua reserva, investiu, guardou sua água. Então, a água está ali. E a água da irrigação, na minha opinião, ela volta para a terra. Ela volta para o lençol freático. Você tira de um lugar, coloca ali, ela infiltra, mas ela não some totalmente. Na região que eu sei, tem o barramento, então é a captação direta. Do barramento só para uma piscina. Muitos produtores já pegam do barramento, que é a água acumulada pela chuva. Então, se você fez um barramento, acumulou água, eu vou utilizar daquela água da chuva que acumulou. A mina está mantendo. O lençol está mantendo do jeito que era. Ninguém mexeu nele. Eu só fiz um barramento para minha irrigação. Se for outono e não está dando, eu faço uma piscina lá em cima. Eu aumentei a maior capacidade de armazenagem minha. É reservada e a gente utiliza essa água dentro das normas para que a vereda continue seguindo. Então, se você acompanhar a vereda, e a gente está aqui desde o começo, a vereda natural hoje tem mais água do que quando nós chegamos aqui. Então é importante que siga o curso. E você não vê alterações de prejuízo para a vida silvestre. Sempre tem água ao longo da vereda, né? Ao longo do riacho.
E ninguém é louco de secar o rio. Se você secar o rio, você não tem nem água para irrigar o seu próprio pivô. Então é um contrassenso falar que nós estamos secando o rio. Pegamos irrigando. Se investiu muito em lâmina pesada, então um pivô que molha mais no período noturno, para evitar a vaporização. E se investimos até hoje. Todo ano tem bicos especiais para não dar tanta deriva, o vento não tirar. Então a água está mais grossa, uma distribuição melhor. Então quando você irriga que nem uma chuva. Tem que ser que nem uma chuva. E o monitoramento, nós temos vários controles de irrigação, temos empresa que nos auxilia na irrigação e temos um monitoramento diário. Então não adianta molhar demais para escorrer. Você vai lá monitorando se tem a raiz, se tem umidade na raiz da planta. Qual que é o segredo? Cavuca ali uns 5, 10 centímetros, vai lá, vê se está fazendo uma bolinha. Ela não pode espatifar na mão, ela tem que fazer uma bolinha. Tem uma umidadezinha, tem uma bolinha, a planta está bem. Se você pegou, esfarinou, está faltando água. Se você pegou, apertou, vazou na tua mão, tem excesso. É aí que é o controle da irrigação diário. Irriguei. No outro dia eu fui lá, à tardezinha, rodei à noite. De tarde eu fui lá, vi a umidade, tá boa, deixo mais uma noite. Então isso é diário. Porque cada dia é a umidade relativa do ar diferente, cada dia é um sol e cada propriedade tem uma altitude diferente. Propriedades com altitude baixa, muita irrigação. Propriedades com altitude alta, pouca irrigação, que é fresco. Irrigar é uma coisa muito cara. O equipamento é caro, a energia é cara, então nós precisamos da eficiência para isso aí e ter economia. E para isso nós não podemos irrigar de qualquer maneira. Nós precisamos irrigar com eficiência, usando toda a técnica e tecnologia disponível. Sprays, lâminas controladas, o pivô uniforme e foco na evaporação e na fase da cultura. E mantendo o solo vivo com biológicos para que a planta tenha o maior volume de raiz para que essa água seja toda aproveitada. Como eu posso compensar a água que eu uso na propriedade, preservando os mananciais, preservando as nascentes, criando banco de águas dentro da fazenda? Ou seja, aprendendo a guardar a água. Como eu disse, a tarefa de casa. Não se pode deixar a enxurrada correr. Ela tem que filtrar toda a água, coletar a água das chuvas, coletar a água dos barracões, disciplinar as águas da chuva, não deixar o assoreamento acontecer. Nos mananciais, e o agricultor consciente, ele faz isso e faz muito bem. Ao longo do período de existência da Terra, a vida já foi extinta 5 ou 6 vezes por fatores climáticos. Então é muito a gente dizer que em 20, 30 anos, nós, mexendo na agricultura, a gente alterou o clima. A área irrigada, ela mantém a vida verde durante muito mais tempo do que, no caso nosso aqui, na vegetação nativa. Tanto é que a vida silvestre hoje, todos os animais que você pensar do cerrado, estão em maior número e em tamanho maior, porque nós temos mais alimento para toda a cadeia alimentar. Insetos, roedores, pequenos mamíferos e até as onças. Lobo-guará, que são os maiores, ema, os bandos de ema são maiores, de siriema são maiores, de arara, tudo tem muito mais hoje, porque tem mais alimento, inclusive para a vida silvestre, porque elas vão até as culturas se alimentar. A água todo mundo quer preservar, não quer deixar ir sujeira, erosão, faz curva de nível. Você pode ter certeza que todo agricultor, quase todo produtor vai falar na mesma linha. Todo agricultor é preocupado com água. E o que faz todas essas mudanças é o ciclo da água.
E o ciclo da água, ele tem tudo a ver com o clima. Uma vez que o clima está alterado ou por motivos naturais ou que seja por interferências, isso age interinamente na questão do ciclo da água. O ciclo da água, a Terra é como ela é. Nós é que precisamos nos adaptar ao ciclo da água. Esse ciclo eu estou me referindo exclusivamente, como nós estamos aqui no Cerrado, ao período de seca e ao período de chuva. Na chuva, nós precisamos, como já foi dito, nós precisamos controlar quando há excesso de água para que não cause problemas, né? As nossas represas, existe um manejo de que quando a chuva estabiliza, nós abrimos a tubulação de fundo e a água baixa dentro da represa. Se tiver uma chuva muito pesada, essa represa serve como controlador do fluxo daquela vereda, daquele riacho, daquele rio. Então, naquele momento da chuva intensa, a represa enche. Quando a chuva passa, como a tubulação de fundo está aberta, ela volta a descer. O ciclo da água está em função disso aí, dessa questão da inclinação da terra, do sol, que faz a seca e água aqui na nossa região, né? E outra, hoje não tem produtor que desperdiça, porque tá caro. Como que eu vou desperdiçar? Como que eu vou irrigar? Eu estou pagando caro na energia. O meu custo é aqui para me ganhar. Se eu vender um saco de feijão de R$200, eu tenho que ser profissional para mim sair no ramo. O pessoal reclama, então como que o produtor é vilão? Eu vou gastar demais, vou gastar muita energia? Ah, que tipo de irrigação vou fazer para me irrigar meu feijão? Gotejamento? Estou dando um exemplo do feijão, que nós temos aqui na região muito hortifruti. É batata, cebola, cenoura, alho, né? Mas que requer mais água. Mas o feijão hoje é um dos que menos gasta água. Mas o produtor hoje aqui na região é profissional, porque o custo é caro. Adubo é caro, a água é cara, a energia está cara. Então nós temos que cuidar. Então tem que irrigar certinho, bonitinho, para não fazer muita graça. Fez graça, sai do ramo. Aí o outro vai entrar. Que aqui 2 anos errado, tchau. Eu não vejo esse desperdício, porque tudo é caro. Você precisa montar uma estrutura e gasta energia para levar essa água para consumo. Então não pode haver desperdício. Pode haver um acidente e furar uma tubulação, alguma coisa assim, mas isso aí tem que ser rapidamente resolvido, tá? Então nós não podemos nos dar o luxo de ter esse desperdício, né? A gente sempre está atento e cuidando para que não haja. Todos, para produzir, precisam de solo fértil. E se você tem solo fértil, é porque você tem água preservada. Como eu disse, que quem tem consciência, quem tem responsabilidade, cuida do solo, porque ele precisa do solo forte. Ele precisa de solo forte, nutrido, e ele precisa de água. A água está no subsolo. Então, todas as pessoas que são grandes produtores preservam suas nascentes, preservam as suas florestas, preservam o seu solo e produzem. A gente também trabalha muito com planta de cobertura. O solo, como ele precisa ser vivo, ele precisa estar sempre coberto. E ele estando coberto, não existe o impacto da gota no solo, quando chove, quando irriga. Isso quebra essa energia que dispersa o solo, fazendo com que o solo mantenha poroso, grumoso, e essa água penetre no solo e fique ali no subsolo, acumulada e preservada. A questão da planta de cobertura é fundamental para esse manejo da água. Então, todo agricultor moderno, atual e consciente, ele mantém seu solo protegido, vivo, com a biologia ativa. Em contrapartida, nós estamos cuidando da natureza, nós estamos trabalhando em parceria, nós estamos trabalhando em conjunto com a natureza. Hoje a gente tem realmente essas práticas conservacionistas voltadas justamente para a água, porque a agricultura necessita de água, né? Então a gente tem vários produtores rurais que são muito conscientes, né? E fazem todas essas práticas com barramento, tem a sua outorga, capta o seu volume permitido, faz a irrigação no horário previsto, né? Então a gente acredita que sim, que o agro pode ser um grande aliado ao meio ambiente e à conservação dos recursos hídricos. Tá, eu acho que todos têm que se conscientizar com a prevenção de água.
todos, não é só o produtor, toda a população de Cristalina, é toda a peixe em Brasília, é começar a jogar uma garrafa de lixo fora. O cara tá andando na estrada, pega a garrafa PET e tudo joga fora. E a contaminou. E a produtora vilã. Então é todos, é o conjunto. Nós temos que estar no conjunto. A mão são 5 dedos, o produtor é 1. E o resto? Qual que é as outras mãos para ajudar? Então se condena só o produtor, né? Mas vamos se conscientizar todo mundo para formar uma queimada, ajudar a apagar um fogo, avisar, porque atrás do fogo vem a seca. Atrás do fogo vem a destruição que seca a mina. Então vamos se somar. Pelo que a gente acompanha aí, eu estou acompanhando ao longo desses 8 anos na Secretaria do Meio Ambiente, a gente vê que começou realmente a ter uma preocupação maior. A gente tem muito agricultor que procura a Secretaria para perguntar como que deve ser feito, né, uma captação de uso d'água, qual que é a forma dele se regularizar. Então, acredito que a conscientização está vindo. Ela não é 100%, mas a gente acha que, eu acredito, né, que realmente ela está melhorando aí ao longo dos anos. Né? Então, eu acho que tem, sim, já um grande avanço dentro do nosso município, dentro da zona urbana, quanto à proteção do meio ambiente, a conservação e principalmente a água. Tem essa fala de no futuro a água pode acabar. Em minha opinião, eu sou contrário. Eu digo que no futuro não acaba. Então, acho que não vai acabar a água, né, propriamente dita, mas sim, às vezes, a disponibilidade dela vai ficar menor, justamente por conta dos problemas ambientais, e a qualidade também. Não é utopia, nós estamos caminhando para isso, por isso que nós precisamos estar passando mensagem para as pessoas, principalmente os formadores de opinião. Ele precisa estar passando uma mensagem que precisamos urgente mudar a nossa postura, o nosso compromisso com o meio ambiente, preservar a biodiversidade do planeta e ter consciência ambiental. Eu não consigo enxergar. Minha opinião, assim, temperaturas elevadas, chuvas pesadas, isso é ciclos. Nós estamos vivendo um ciclo, vários ciclos. Então tem ciclos que nós temos baixas temperaturas, chuvas amenas, ciclos com temperatura alta, chuvas pesadas. Eu não vejo. E eu não vejo a falta d'água. Nós não consumimos água. A água, a gente está usando água. Consome quando você acaba com uma coisa. A água ninguém acaba com ela. Ela sempre vai voltar a ser água. Misture ela com o que você quiser. No ciclo, ela volta a ser água, né? Mistura com sal, com o tempo ela se desmancha, desprende do sal e volta evaporada e é água novamente, né? Eu acredito, com tamanha ação de degradação que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra, nós passaremos, nós já estamos vivendo, mas a escassez de água será ainda mais severa. Sustainable Development Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for By 2030, achieve Assurer l'accès de implementar la gestión integrada. What is a goal if not a promise? And what is our promise worth if we do not keep it? Water, our most precious resource.
only 0.5% of the Earth's water is readily available for human consumption. Yet we live in a world of unquenchable thirst, where every nation must drink from the same well. Today, 40% of the world's people are affected by water scarcity. Climate change, one of the greatest challenges of our time, is accelerating catastrophic water events at an unprecedented rate. Shocks of drought and deluge unleash their devastation. While population growth increases demand for water, food, and energy, rivers dry up and no longer reach the sea. Today, our promise is at risk. We, as the heads of state and government of the High-Level Panel on Water, have 3 calls to action. Turn it off, turn it on, turn it off. The first, turn off our denial of a global water crisis. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn off pollution and destruction of our watersheds. Turn off the bacteria that harm our children. Turn off the path to fetching water. Turn to a path to education. Next, we need to turn it on. Turn on solutions. Turn on ideas. Turn on innovation. Turn on investments in infrastructure, sanitation, ecosystems management, and resilience. Turn on our political will to make the hard decisions about how we understand, value, and manage water. Turn up the urgency. Turn up the volume on the water dialogue. Turn up the intensity to keep our water promises. Turn up the heat on those who misuse water. Turn up the funding to finance universal access to water. Turn up the value we place on water. This is our defining moment. Water has forced itself to center stage. The UN Water Action Decade has begun. The world urgently needs us to keep our promise. We must all take action. Do you value water? Then join us. Turn it off, turn it on, turn it up. Olha, no mundo já existe falta de água. O Brasil é um país abençoado que tem muita água potável, né? E é possível, a população está crescendo muito. Todo mundo, né, que todas as pessoas tivessem consciência que isso pode acontecer, de nós ficarmos sem água. E para que isso não aconteça, nós precisamos cuidar, nós precisamos preservar. Nós temos que trabalhar com a água, economizando, né? Igual eu te falei, desde uma torneira numa escovação de dentes, um banho, né? Uma árvore que a gente corta. Então, é conscientização e conservação. Os dois têm que estar juntos com responsabilidade. Se eu tenho consciência, eu vou conservar, né? Mas eu tenho que ter responsabilidade com essa preservação. E campanhas, eu acho que precisam ser feitas campanhas, precisam mostrar, né, os 4 cantos desse nosso país que precisa ter essa responsabilidade, né? Existem as leis, mas eu acho que o ser humano, ele está vendo, ele está percebendo, né, que se nós não tivermos água, igual eu falei lá no início, nós não temos vida. Então, o homem, ele está com muita consciência hoje dessa preservação. A gente não precisa de fiscalização para cuidar. Hoje, fiscalização, se for lá, desde que está 30 anos atrás, a gente segue sempre o mesmo critério. Não vai ser fiscalização, a gente tem que saber que nós dependemos da água. Sem água nós não somos ninguém. Não vai ter irrigação, não vai ter agricultura, não vai ter ser vivo. Então eu preciso da água. Uma coisa mais importante que nós precisamos fazer é união. Nós fomos divididos em grupelhos. Tudo foi dividido. Urbano
rural, os produtores rurais, mini, pequeno, médio, grande. Então nós não somos mais unidos. Então, aí, e o que eu deixo legado? Nós estamos aqui, eu estou aqui há 35, 36 anos, estou fazendo a minha parte, estamos cuidando, preservando, fazendo barramento, vamos tentar fazer o que podemos. Estou passando isso para minha família e que minha família continue para frente do jeito que nós estamos tocando. Porque se todo mundo fazer a parte de geração para geração, nós vamos chegar lá, vamos chegar com A. Então nós estamos de união, esquecer esses grupelhos que nós fomos divididos. Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerdo, sexo, religião, tamanho, mini, pequeno, empresário. Não, nós somos um país, nós precisamos nos unir. Eu queria colocar uma sementinha na cabeça de toda a população, tanto a zona urbana quanto a zona rural, de que nós, seres humanos, a gente faz parte desse ciclo. E se a gente não se atentar e não preservar, é uma engrenagem. Quem vai acabar tendo consequências desse uso incorreto somos nós também. Então, eu quero que todo mundo repense e entenda que o meio ambiente não é uma área que está ali para multar, para fiscalizar, para criar confusão. Muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo trabalhe junto, que a gente tenha um equilíbrio. O meio ambiente não está aqui para desequilibrar qualquer atividade econômica, muito pelo contrário. Todo mundo conseguir usar o meio ambiente ao seu favor, só vão ter aspectos positivos em todas as atividades, em todos os fatores da existência humana. Então, a gente quer pedir realmente que todo mundo se conscientize e acredite que o meio ambiente é seu maior aliado para que você tenha uma vida mais confortável, uma vida mais plena e tudo equilibrado. A palavra-chave eu acho que é equilíbrio. São nossos atos, as nossas atitudes que aumentam esse desequilíbrio ambiental, que aumentam os resíduos sólidos. E nós fazemos parte de toda essa ação. Precisamos mudar urgente a nossa atitude. Vamos olhar para nós mesmos. Vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Nós nos envergonharemos com as nossas atitudes do que nós estamos fazendo com a biodiversidade do planeta, com o que nós estamos fazendo no lugar onde moramos. Somos nós que estamos aumentando esse desequilíbrio ambiental, que, por sua vez, desequilibra o clima, desequilibra o meio ambiente, aumenta excessivamente secas, aumenta excessivamente as enchentes. E nós somos os sobreviventes a isso. Essas atitudes têm que ser repensadas. Não é outro que faz, é você. Eu faço, você faz. Só precisamos nos unir, ter ética, ter consciência, preservar o meio ambiente, que é onde nós vivemos. Se a gente não preservar o meio ambiente, onde é que nós vamos viver? Não existe ainda outra terra para a gente fugir para lá. Então não adianta nem você ter dinheiro, que se a gente não tiver o meio ambiente, o ambiente preservado, nós não vamos ter saúde, nós não vamos viver. Então vamos ser brasileiros, nos unir e buscar o que é melhor para todo mundo. Então, e se nós trabalharmos juntos, né, de mãos dadas, unidos, cada um fazendo a sua parte, a gente vai evitar a ter esse futuro negro pela frente. Então, nós precisamos trabalhar juntos, de mãos dadas, para essa preservação e essa conscientização. ah
Media.